Bom, eu acho que a coisa mais importante para se entender aqui é diferenciar quem está nas áreas prioritárias e quem não está nas áreas prioritárias, né? Vários países chamam isso de critical skills, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber para conseguir uma imigração aí para você conseguir uma imigração aí com visto de trabalho e tal, uma imigração com segurança para você conseguir fazer esse processo tudo certinho, beleza? Isso é o ponto mais importante que a gente tem aqui. E aí, bom, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Se você está dentro dessas critical skills que tem em vários países, principalmente na Europa, tá? Como que você sabe que você está nas critical skills? Você tem que entender isso, é a primeira coisa. Os países emitem essas listas de quais são as profissões que têm mais demanda dentro do país deles. Por exemplo, dentro da Alemanha, a engenharia é uma super critical skills. O que isso quer dizer? Que a Alemanha precisa muito de engenheiros, que a Alemanha tem muitas vagas abertas para engenheiros. Por quê? Não tem engenheiro suficiente na Alemanha. Não tem engenheiro suficiente na Alemanha. Por quê? Porque eles não formam engenheiro suficiente para a corrida que tem para a corrida tecnológica que tem lá. Então, o que acontece? Eles precisam de mão de obra estrangeira para conseguirem suprir essa demanda tecnológica dentro do país, beleza? A mesma coisa, por exemplo, é para a área de TI. A área de design também, eles estão crescendo muito o número da imigração dentro dessas áreas, beleza? Isso é preciso entender. Só que o que acontece? Vamos pensar aqui o seguinte: a gente fala aqui sobre imigração para a Alemanha, mas como vocês sabem, a gente já tem aprovados para 20 países, né? Muitos deles na Europa, a gente também tem aprovados para os Estados Unidos e para o Canadá. Uma coisa que está acontecendo muito é que, como tem muitos países que estão com a fronteira fechada, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com essas pessoas que são contratadas e que não estão podendo trabalhar diretamente nessas vagas agora. O que está acontecendo com elas? Elas estão prestando serviço, né? Estão trabalhando remotamente para essas empresas pelas quais elas foram contratadas. Beleza? Então, não está tendo nenhum problema quanto a isso ainda. As empresas estão totalmente compreensíveis, né? A gente sabe que, bom, que o mundo acabou, que está tudo caindo, então tem esse problema e isso está sendo bem recebido pelas empresas, tá? Importante. Vou falar sobre... primeiro, você tem que reconhecer isso se você é de alguma área prioritária, tá? Você faz esse levantamento dentro dos próprios sites dos consulados dos países. Então, se tem interesse em, sei lá, ir para a Alemanha, só você entrar no consulado da Alemanha que lá vai ter uma lista de áreas prioritárias. Eu tenho interesse em ir para a Suécia, lá vai ter uma lista de países de áreas prioritárias. Eu quero ir para a Irlanda, lá também vai ter países com áreas prioritárias. Os engenheiros, a parte de TI e a parte de design são áreas prioritárias em praticamente todos os países. Na Irlanda, tem outras áreas prioritárias também. Por exemplo, arquitetura. Arquitetura é uma carreira que é relativamente tranquila de você conseguir uma vaga na Irlanda. Lembrando, isso tudo você vai precisar falar inglês, tá? Outro ponto que também está muito em alta na Irlanda é pessoas da área de finanças, especialmente de contabilidade. Então, essa também é uma critical skill dentro da Irlanda, tá? Então, se você for de contabilidade ou se você for de arquitetura, saiba que na Irlanda vai ter muito mais vaga para você do que para a Alemanha. Tem algumas carreiras, por exemplo, na Alemanha, que elas precisam de revalidação de diploma. Exemplo disso é a arquitetura. A arquitetura é uma imigração super complicada para a Alemanha. É claro que você pode conseguir uma vaga lá, se você só quer ir para a Alemanha de qualquer jeito. Você pode conseguir uma vaga lá que você seja tipo um cadista, assim, que você não assine projeto, né? E aí você pode conseguir uma vaga dessa, que você não assine projeto, você vai ganhar menos um pouco, mas aí você tem a chance de esperar os 2 anos para conseguir fazer a validação do seu diploma, beleza? Então, essa é uma opção. Só que você pode simplesmente não querer passar por isso, porque é claro que você tem que pensar que sempre que a mão de obra
ela for, sempre que for uma mão de obra de fora, né, ela vai ter, né, a empresa que contrata a mão de obra de fora, muitas vezes ela tem ali um caráter exploratório, né? Então, isso é um ponto que você tem que entender bem. Então, se você for para a Alemanha sem validar o seu diploma, com certeza aí você vai ser explorado, vai ganhar um salário menor do que você poderia. Então, você pode ser que seja uma alternativa melhor você ir para a Irlanda, por exemplo, tá? Então, isso é a primeira coisa que você tem que levantar. Quais são as critical skills do país, beleza? E segundo, como que é a validação de diploma nesse país. Eu posso dizer, já de antemão, que a validação de diploma é uma coisa bem tranquila para a Alemanha dentro das áreas prioritárias, beleza? Então, você não vai ter problemas com isso. O que você vai ter que fazer, na verdade, é um reconhecimento de diploma. A maioria a maioria das engenharias daqui do Brasil, elas já estão legalizadas na Alemanha. Então, você não vai precisar fazer nada. Você já está com o seu diploma legalizado, beleza? Então, você já vai conseguir exercer a sua profissão com tranquilidade na Alemanha, beleza? Os outros países a gente precisa ver caso a caso. Para mestrado e para doutorado, enfim, para carreiras acadêmicas, você não precisa de validação, nem de reconhecimento de diploma, nem de nada para você conseguir fazer essa transição.